seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem abriu os olhos também, não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes.
Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas, como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A liturgia deste quarto domingo de Quaresma ainda insiste muito na questão que é primordial para cada um de nós: o batismo, a vida de um homem e de uma mulher batizado. Os nossos anseios, as nossas adesões, as nossas maneiras de enxergar como Deus, como Cristo propõe que todo batizado enxergue a sua própria vida e ao redor as coisas que o cercam. Não é à toa que hoje este longo evangelho para nós é uma catequese batismal da mais alta qualidade. Lembrar que todos nós, quando somos batizados, somos iluminados. Quando o padre, quando o diácono ou o bispo entrega a vela ao pai e à mãe perto dos padrinhos e faz simbolicamente ali a entrega da luz, e se diz assim: receba a luz de Cristo. Cristo é a luz. Nós somos iluminados por Ele, que é a luz plena. Batismo é vida de santidade, é adesão, é pertencer àquele que nos marcou, a Santíssima Trindade. Por isso, também marcamos na fronte ali o sinal da cruz, quando somos batizados, para lembrar que aquele que é luz deu a vida para que nós tivéssemos uma vida nova neste mundo e uma vida plena no céu, na vida eterna. É impressionante como Deus age e muitas
muitas vezes nós não reconhecemos. A primeira leitura trata da eleição, da escolha de Davi como rei de Israel. Davi, o último dos irmãos. Davi, o último dos irmãos que não estava presente quando o profeta está ali na casa do pai, Jessé. Davi, o único irmão, o menor de todos, que continua trabalhando, e todos os outros maiores, junto com o pai, já estão na presença do profeta, aguardando, como Jessé estava numa expectativa de quem será que Deus escolheu desses meus filhos. E o profeta olha e diz: ainda está faltando alguém. Não, mas esses são os mais belos, os mais fortes. Tem que ser um desses. Vá buscar o teu outro filho, o menor. E para a surpresa de todos, aquele menor, aquele que não era percebido, aquele que não estava na casa, é eleito, é ungido, o futuro rei de Israel. E Deus ainda, através da boca do profeta, diz assim: Davi era belo, seus olhos, seus cabelos ruivos. Todo batizado, toda batizada é belo, é uma criatura nova diante de Deus. Deus, em seu Filho Jesus Cristo, faz cada um de nós ser esta beleza com a escolha, com a eleição do batismo. Cada um de nós ser essa presença bela diante de Deus, para ser também presença linda, maravilhosa, bela para todos nesse mundo. A santidade nos torna bela, agradável, reconhecidos diante de Deus, diante de Cristo. Se nós tomarmos conhecimento e posse disso, não haverá tristeza em nós, não haverá dúvidas, não haverá maneiras nem manias de querer melhorar aquilo que Deus fez belo por excelência. E sou eu e você, somos todos nós, porque temos a unção, a bênção, a proteção, a graça de sermos chamados filhos e filhas de Deus através do batismo. Mais tarde nós sabemos como foi o reinado de Davi, o que aconteceu, o que deveria não ter acontecido, e mesmo assim, com aquele que Deus escolhe, Deus educa e protege se acontece algum erro. O Evangelho de hoje mostra uma figura, uma pessoa concreta, que está ali, todo mundo passa, todo mundo olha, mas ninguém para. Um cego, né? Um cego. E qual a diferença? Todos passam. E o Evangelho começa a dizer assim: ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus viu. Todos passam e nada. Esta é a certeza. Deus, Cristo, me acompanha e te acompanha. Os outros não te acompanham. Ou quando acompanham, muitas vezes, tem aí em si muitas outras intenções. Ou quando acompanha, quando precisa você de uma ajuda ou de algo, e quem te acompanha, a pessoa continua no seu caminho e finge que nem é com ela. Não vou agir, não vou atuar, não vou ajudar. Então, aqui está a primeira lição: aprender de Jesus.
marcados em Cristo, nós devemos parar também. Ver a necessidade do outro. Se você puder ajudar, ou se não der para ajudar, ao menos pare, converse, olhe para a pessoa, mesmo que não resolva o problema. Pare, se detenha. Deus nunca vai deixar de se deter diante de nós. E olha que nós temos problemas, hein? Ou não temos? As pessoas vão adiante, mas Deus e Cristo param. Jesus coloca ali o seu próprio cuspe no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. Lama é terra, e da onde o homem e a mulher veio. Há 4 semanas atrás, na cabeça, olha, você se lembre que é pó e ao pó voltará. Deus, no Gênesis, está lá, criou o homem. Jesus está diante de um homem que não está perfeito, por causa de uma impossibilidade na visão, desde nascença. Jesus, novamente, não é que ele completa a obra de Deus. Deus faz tudo perfeito. E depois nós vamos entender, né? Ele pega novamente aquilo que Deus usou, a sua própria água, seu cuspe, mistura e passa. E o que acontece? O cego volta a enxergar. O cego recompõe a sua estrutura de criação agora perfeita. Ele não era 100%, era 99%, agora ele é 100%. Porque Jesus também faz nova todas as criaturas, por força de Deus. E aí começa esse diálogo, né? Jesus vai lavar-te na piscina de Siloé, e o cego vai, se lava, está enxergando, está alegre, recuperou o que faltava à vida de uma pessoa digna. Como uma pessoa que não tem visão, trabalha, sustenta-se, não tem condições, nós sabemos disso. Depende dos outros, totalmente. Vai na piscina que significa enviado, mas Jesus é o enviado. O cego já estava na presença do enviado do Pai, mas para cumprir aos olhos daqueles da sociedade, vai lá e volta, e ele obedece. Aí começa o diálogo com o povo, e o povo, os fariseus, o povo depois, por 3 vezes: vem aqui, você é cego mesmo? Agora não mais. Nos conta o que aconteceu. Jesus, fez isso, e eu agora enxergo. Por 3 vezes o cego está ali falando aos fariseus e ao povo, por 3 vezes explicando a mesma coisa. Os fariseus e o povo é a figura da descrença do poder de Deus. Aqueles que deveriam acreditar por excelência, não acreditam. Não acreditam no poder de Deus. Não satisfeitos, vá buscar o pai e a mãe deste cego. Acha ainda que ele é cego. O trata como cego, excluído, sendo que ele já está curado, restituído. Foi para o meio da comunidade e lá interrogado. O pai e a mãe com medo, porque quem falasse no nome de Jesus ia ser preso e expulso. Olha, pergunta a ele. Olha, ele já é de maior, ele pode falar por si mesmo. E perguntam de novo. E o cego, por que estas dúvidas? Já vos disse o que aconteceu. Por que vós estáis
espantados. Eu já vos disse o que aconteceu por 3 vezes. O cego agora se faz testemunha do Cristo. E o que recebe o cego, por ser essa testemunha, o pegaram e o expulsaram novamente. Mas ele não foi restituído, não pode ter uma vida normal com todos? Pode ter, mas se você confessa que foi Jesus que fez isso, e ainda mais no sábado, você não pode ficar aqui. Ora, o que tudo isso significa, esse evangelho longo? Aí vem a pergunta essencial: o que você, cego, diz daquele que te abriu os olhos? Esta pergunta agora é para nós. O que eu e você diz de Deus e de Cristo, a força do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, já abriu os seus olhos ou não? Ou ainda continua cego, enxergando aquilo que lhe convém, e aquilo que não lhe convém, nem enxergando está ignorando. Perceba que Jesus cura, mas educa. Quais são os últimos testemunhos de nós que enxergamos o poder do Filho de Deus na nossa vida, na situação que eu me encontro, na cegueira, na falta de vontade de caminhar, na falta de vontade de testemunhar? Eu tenho um pouquinho desse cego? Ou este cego está muito superior a mim na vida de seguimento, na vida de fé? Onde Deus tem abrido os meus olhos? Em quais situações? Jesus passa a lama para que você veja com plena transparência. Vejo e não posso agir dessa forma. Vejo e procuro bem. Ou eu vejo e continuo agindo pior, procurando o mal, ignorando as pessoas, ignorando o poder de Deus na minha própria vida. Eu vejo que estou na presença de Siloé, o enviado é Cristo. Eu me coloco na presença, ou como no final do Evangelho? No final do Evangelho, Jesus ficou sabendo que expulsaram o cego da comunidade. E o viu novamente. Jesus o viu. Encontrando novamente. Jesus o encontrou. Já expulso da comunidade. Novamente. E perguntou: você acredita no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: olha a pedagogia. Tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Agora o problema não é mais visão, é fala, é testemunho. Esse problema já foi resolvido na minha vida e na tua vida. Agora, esse problema está resolvido. Isso aqui serve para glorificar, dar glória a Deus e reconhecer a Deus que tudo faz por mim. Esse problema está resolvido na minha vida e na tua ou não? Ou Jesus ainda precisa vir e tocar? No batismo nós tocamos os lábios. Abre-te, fale e escute aquilo que Deus é e deseja ser anunciado pelos seus cristãos e cristãos batizados e batizados. Olha o problema, olha a problemática que estamos vivendo nesse Evangelho.
Então, tão perto novamente da festa da Páscoa, vamos pedir a Deus que através de Jesus Cristo nós possamos reconhecer que somos todos cegos, mas que fomos curados e que a partir da cura o nosso testemunho não volte para trás. O cego, se tivesse tido medo e querendo, depois de curado, agora eu quero ficar na comunidade, o que ele ia fazer? Mentir. Agora eu quero ficar na comunidade. Ele ia negar o testemunho, mas ao contrário, eu já vos disse por 3 vezes, foi assim, assim, assim. E o que você pensa desse homem? Ele é um profeta. O profeta é aquele que fala de Deus, que anuncia, que vive, que respira. Jesus é o profeta, o enviado. Não voltemos atrás do testemunho. Sigamos o exemplo deste cego de nascença, porque senão, mesmo enxergando fisicamente, desde o nosso nascimento até a nossa morte, vamos correr o risco de nunca ter um coração agradecido pelo que Deus cura por toda a nossa vida, as nossas cegueiras, nossas falas inconvenientes, nossos modos inconvenientes, nossos julgamentos inconvenientes. Este cego foi triturado por tantos julgamentos dos fariseus. Isso, aquilo, o que você pensa, aquilo, buscando uma única coisinha para novamente destruir a vida dele. Mas ele se manteve firme. Seus pais não ficaram firmes. Pergunta para ele. Não é problema nosso. Está aí a responsabilidade do pai e da mãe, e do padrinho e da madrinha, de quem pede o batismo na igreja. É problema sim do pai e da mãe, é problema sim do padrinho e da madrinha, para que as crianças não cresçam enganadas por falsos testemunhos, por falsas maneiras de pensar, e perigosamente ainda mais, ver que Jesus age de uma forma e falar que age de outra, negar o que Jesus faz. Esse é o perigo da sociedade hoje, e por isso que está numa grande porcaria, porque se nega a vida, e a vida e a luz é Cristo. Então, quando se nega a vida e a luz do mundo é Cristo, se prefere as obras da morte, se prefere as trevas, e nós não somos filhos das trevas, somos iluminados por Cristo, luz. E neste dia, neste quarto domingo da Quaresma, vamos dizer assim, neste mínimo de carinho que é esse Evangelho, que Deus nos permitiu, através do seu Filho, esta experiência batismal. Lembre-se, você não foi batizado, você não foi ali convocado para viver em comunidade, para ficar nas margens do esquecimento. Não, vivamos em comunidade. Ajude o outro que ainda não enxergou o que você já enxerga, porque Cristo abriu os teus olhos também a ver tudo o que agrada a Deus. E quando te perguntarem, você acredita no Filho de Deus? Dê o seu testemunho. Eu acredito por causa disso. É o exemplo do céu. Que Deus nos ajude a fortificar o nosso testemunho no Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos começar.